O gado bolsonarista está sendo mais uma vez enganado pelos seus representantes, porque começou uma história de impeachment contra Lula que até mesmo integrantes da base aliada assinaram o pedido. Não vai acontecer absolutamente nada. É mais uma baderna de políticos bolsonaristas que não sabem o que fazer diante da melhora dos indicadores econômicos de Lula e ficam jogando somente para a torcida. Ah, mas esse pedido pode aumentar as tensões do Arthur Lira com o Lula, porque agora ele pode usar isso para pressionar o Lula. Não, não vai fazer isso. Lira não tem a mínima condição de querer repetir o Eduardo Cunha, porque se ele fizer, com tanto problema que ele tá tendo na justiça, ele vai se lascar. Então é somente mesmo baderna bolsonarista. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários, o gado bolsonarista tá sendo enganado? Você gosta quando o gado é enganado? Esse pedido de impeachment vai pressionar o Lula ou não vai acontecer nada? Deixa o seu like se você curte quando o gado bolsonarista é enganado e se inscreva no canal. Essa história do impeachment, pessoal, começou com o Sanderson, o deputado Sanderson. Aí o Paulo Capelli, colunista do Metrópolis, trouxe uma informação interessante que políticos bolsonaristas estariam ventilando ali para as suas bases de apoiadores que as tensões do Lira com o Lula poderiam destravar qualquer tipo de pedido de impeachment. Quem fez essa revelação para o Paulo Capelli foi a Bia Kicis. Sim, a Bia Kicis, o gadão mais gadoso que nós temos lá na Câmara dos Deputados. Não, porque a tensão do Lula com o Arthur Lira, então o que vai acabar acontecendo? Ele pode destravar o pedido de impeachment e o Lula pode acabar se dando mal, fora que a forma como o Lula está lidando com o Congresso aumentou as tensões, então o Lula vai cair com o impeachment. Não vai. Nada vai ser destravado porque não existe nenhum tipo de força por parte do Arthur Lira para destravar processo de impeachment. Isso, pessoal, é só baderna bolsonarista. O pedido foi feito pelo Sanderson, tem até assinatura de partidos que integram a base aliada. Mas a gente sabe que os partidos hoje, eles são partidos extremamente heterogêneos. Você tem no União Brasil o Davi Alcolumbre e o Sérgio Moro. Você tem no PL o Yuri do Paredão, que é o deputado que vota junto com o governo, e o Eduardo Bolsonaro. Então assim, você não vai ter 100% dos partidos apoiando. É claro que dentro desses partidos você vai ter um bolsonarista, vai ter alguém de oposição. Mas os bolsonaristas, eles estão fazendo aquela boa e velha baderna. Porque eles não têm projetos, a gente sabe disso. E toda vez que os bolsonaristas se engajam em um projeto, é justamente para tirar direitos da população. Só que eles não podem apresentar esses projetos para a sua base de apoiadores. Porque se os apoiadores tiverem um pouquinho mais de cérebro, eles olham e falam, peraí, mas esse cara tá me prejudicando. Por que eu vou continuar apoiando ele? Eu vou pular fora. Então eles precisam desses projetos, dessas ideias, dessa baderna toda, dessa pantomima, justamente para distrair os seus apoiadores, os seus votantes. Já expliquei toda essa história e o caso mais emblemático foi da esposa do Sérgio Moro. Link aqui no card. Ela fala que defende as mulheres, mas na hora de votar a favor da paridade salarial entre homens e mulheres, ela votou contra. Mas ela não divulgou isso. Claro, é apenas baderna. Fora que os bolsonaristas não têm como se opor ao governo Lula na parte econômica, porque a parte econômica está melhorando, a inflação caiu, o PIB cresceu um pouquinho, e aí basta reduzir a taxa de juros que a situação melhora, como vocês já sabem. Link aqui no card. Então não há clima nenhum para isso. Ah, mas e o Lira? Gente, o Lula é um político de terceiro mandato presidencial. Ele sabe muito bem fazer leitura política. Por mais que o Lira estivesse assim, fulo da vida, louco pra dar aquela cutucada no Lula, ele não iria fazer nada. Porque o Lula hoje tem um apoio no Senado. Todas as MPs do Lula que foram pro Senado passaram rápido. Todas. O Lula tem esse apoio do Senado, tem um alinhamento maior. E o Senado, pessoal, ele compõe o Legislativo junto com a Câmara dos Deputados. E existe rivalidade, existe. Eles têm lá uma convivência pacífica, tudo. Mas se os senadores puderem espizinhar os deputados e vice-versa, isso vai acontecer. Quando estava rolando aquela tramitação das MPs, aquele problema todo que o Arthur Lira estava causando, o governo queria que o Arthur Lira destravasse, voltasse para o modelo antigo de tramitação, que passava em comissões mistas. Até o Flávio Bolsonaro estava contra o Lira e, entre aspas, junto com o governo. Por quê? Porque era uma disputa do Legislativo que enfraquecia o Senado.
E os senadores não gostam desse protagonismo do Arthur Lira. Então o que mais eles querem é espizinhar o Arthur Lira. Então eles não vão pautar nenhum pedido de impeachment. Se a Câmara aprovar, o Senado derruba. E o Lira não vai querer fazer nenhum tipo de movimento que ele fique enfraquecido. Porque se o pedido de impeachment até possa passar na Câmara, mas se cair no Senado, ele, Lira, vai ser visto como derrotado. Então ele não vai fazer isso. E nós temos que parar, eu sempre falo isso em vários vídeos, nós temos que parar de achar que impeachment é só questão econômica. Não é isso. Há uma questão política forte. E o Lira não é Eduardo Cunha. De novo, Arthur Lira não é Eduardo Cunha. Lira e Cunha são políticos diferentes, de estados diferentes, de momentos históricos diferentes, de partidos diferentes e com interesses diferentes. Se Arthur Lira não tem nada a ver com o Eduardo Cunha, por que Lira vai pautar o impeachment assim como o Eduardo Cunha fez? Ou melhor, por que as pessoas usam o Eduardo Cunha como parâmetro para as ações de Lira? Não faz o mínimo sentido. Só porque eles são políticos poderosos? Rodrigo Maia também era um político poderoso como presidente da Câmara dos Deputados. O poder deles denota do cargo que eles ocupam. E da forma mais espalhafatosa ou menos espalhafatosa. Mas existe uma diferença crucial. O Arthur Lira tem pretensões diferentes. Ele quer aumentar. Ele quer ir para o Senado ou até mesmo para o governo do Estado. O Cunha não tinha tanto isso. O Cunha estava querendo se vingar da Dilma. Ah, mas o Lira também quer se vingar do Lula, mas ele não tem essa condição de se vingar do Lula. Sabe por que não? Porque o Eduardo Cunha tinha problemas na justiça que eram ali problemas controlados. Não tinha nada muito sério. O problema do Eduardo Cunha, que o levou para a prisão, veio depois do impeachment. Já o Arthur Lira tem problemas com a justiça antes de pautar impeachment. Ele tá até aqui, ó, com problema na justiça. Até aqui, até o nariz. Se ele fizer qualquer bobagem, ele pode se dar mal, ele sabe disso. A Polícia Federal tem várias suspeitas em cima do esquema do kit robótica. Várias suspeitas, e nós já explicamos todas. Link aqui no card. Tem lá o Luciano Cavalcante, que era o assessor do Arthur Lira, que recebeu imóveis de empresas do kit robótica. Eu expliquei toda essa rede de corrupção do Arthur Lira nesse vídeo que está no card. E é possível que esse Luciano Cavalcante seja um laranja do Arthur Lira. Existe essa suspeita, porque eles eram um encarne. E por que o assessor do Arthur Lira estava recebendo apartamento, sendo que ele nem fazia parte da política? E o beneficiado era a empresa que recebia o dinheiro via o orçamento secreto do Arthur Lira e pagava, dava imóvel para o assessor do Lira? Muito estranha toda essa história. E se de fato o Luciano Cavalcante for o laranja do Arthur Lira, justifica-se assim todo o desespero do Arthur Lira com a situação. Porque o Arthur Lira falou que não tem nada a ver com isso. Beleza. Se ele não tem nada a ver com isso, por que ele se mobilizou indo atrás de diretor de Polícia Federal, ministro da Justiça e de presidente da República para lidar com o caso? Para demonstrar insatisfação se ele não tem nada a ver com a história. Porque há sim o envolvimento dele. O Lula até provocou tudo, falou, prova sua inocência aí, não tem o que ser provado aparentemente. Então são casos diferentes, situações diferentes. A situação política do Lira é muito difícil. A situação jurídica dele é pior ainda. Inclusive, o portal IG trouxe um furo que eu não vi em mais nenhum outro lugar, dizendo que aliados do Lira falaram para ele reduzir, tirar o pé do acelerador nesse embate com o governo federal. Porque se ele quiser ir para o embate do governo federal, ele vai se dar mal. Ah, mas o STF o absolveu. O STF o absolveu em um caso bem diferente do caso que está agora. A absolvição do STF não exclui o problema da Polícia Federal hoje. E o problema da Polícia Federal acaba sendo uma situação que causa tensão, apreensão e ansiedade do Lira. O Lira está nas cordas contra o governo nesse quesito. E ele pode levar um nocaute a qualquer momento. Então, não vamos cair nessa baderna, nesse circo bolsonarista. Se alguém falar que o Lula vai levar o impeachment, jogue os argumentos na cara dessa pessoa, ainda mais se for bolsonarista. E você pode falar argumento político, argumento jurídico, argumento econômico, o que você quiser. Porque não vai sair. Esqueçam
Esqueçam. O último que pautou se deu mal. Lira não quer isso.